Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham assistido ao vídeo anterior do capítulo 5. Se não, peço para que vocês voltem lá e assistam. É um capítulo bastante emblemático, bastante importante, que requer muita atenção e muita reflexão. E vamos hoje falar do capítulo 6. Capítulo 6 que é um capítulo tanto quanto longo. Na verdade é o segundo maior capítulo do livro de Marcos. Vale ressaltar aí que a gente já leu, já estamos lendo aí boa parte, né, do livro de Marcos. É um livro de 16 capítulos, já estamos no capítulo 6. Daqui a pouquinho a gente já está chegando na metade aí do Evangelho de Marcos. Bom, capítulo 6 começa a falar sobre uma visita que Jesus faz à sua terra natal, né? E Jesus, ele é desprezado em sua terra natal. As pessoas não acreditam nele na sua própria terra, né? E isso realmente deixa Jesus tanto quanto chateado com essa situação, né? Ele até chega a falar que realmente os profetas não são aceitos na sua própria terra. E isso só nos faz pensar nas vezes que nós, como cristãos, rejeitamos aquilo que Jesus realmente tem nos chamado a fazer. Ou nós rejeitamos a forma com que Jesus se revela para a gente. Muitas vezes nós criamos um Jesus que não condiz com o Jesus que está aqui nas Escrituras, porque é um Jesus realmente formado pela religião e não um Jesus ao qual ele se revela. E para a gente conhecer a Jesus e para a gente não cometer esse erro de rejeitar Jesus, nós precisamos ler, nós precisamos estudar, nós precisamos refletir, e é justamente isso que a gente tem tido como proposta aqui na leitura do livro de Marcos. E logo em seguida, então, Jesus envia os seus discípulos para uma missão, realmente é uma primeira missão de evangelizar realmente, a ir em casas, a falar, para pregar sobre o reino, né? E logo depois vem a execução de João Batista. João Batista, que sempre foi um personagem muito emblemático, um personagem que realmente exigiria aí pelo menos um vídeo para falar dele de forma mais detalhada, né? Mas João foi morto por Herodes, foi decapitado. E Jesus, obviamente, quando ficou sabendo, Jesus sentiu. Jesus era próximo a João Batista. Então Jesus teve um baque, Jesus sentiu necessidade de ter um momento de luto. E ele tentou ter esse momento de luto, né? Então, Jesus tinha acabado de perder a João, que era seu primo, e Jesus tentou ir para um lugar, ficar sozinho. Jesus estava triste, estava chateado, estava sofrendo, estava em luto, precisava de um tempo sozinho. Quando a gente cai aqui no versículo 30 do livro de Marcos, que diz o seguinte: os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde a vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Tá? Então Jesus queria se retirar, depois sabendo da morte de João Batista. Seus discípulos encontraram Jesus. Jesus falou: olha, vamos para um lugar, vamos ficar quietos, vamos descansar. Ele estava nesse período de luto ainda. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem para comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Jesus tentou ir para um lugar afastado, pegou um barco e falou: pô, preciso viver esse momento de luto. Muitos, porém, os viram partir, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes deles. Então eles tentaram meio que se retirar da multidão, correr da multidão, mas o pessoal conseguiu chegar no lugar antes deles mesmo. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão
e ficando tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhe muitas coisas. Então, essa galera estava sedento de Jesus. Jesus mesmo estando em luto, mesmo não estando bem consigo mesmo, Jesus sentiu compaixão dessas pessoas que estavam perdidas, então começou a ensiná-las, começou a ensinar sobre o reino, sobre ele, sobre o amor, sobre a vida, né? Sendo a hora já muito avançada, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: O lugar é deserto e a hora já é muito avançada. Despede-os para que vão aos campos e povoados vizinhos e comprem para si o que comer. Bom, e aqui teve então uma preocupação dos discípulos. Viram que a hora já estava tarde. Falou: Jesus, melhor dispersar essa galera, para essa galera irem para os povoados, comprarem alguma coisa para comer, porque já está ficando tarde. Depois essa galera vai estar toda aqui e vamos dispensar essa galera, né? Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Isso aqui é algo muito interessante. Jesus não tira a responsabilidade dos seus seguidores de dar de comer para quem tem fome. Os discípulos de Jesus queriam liberar essas pessoas para que cada um se virasse e arrumasse algo para comer, e Jesus falou: não, dá-lhe vós algo para comer. É a responsabilidade de vocês que deem algo para eles comerem. A responsabilidade é de vocês como meus discípulos. É de vocês como meus servos. Disseram-lhes: Iremos e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Ele perguntou: Quanto pães tende? Ide e vê. Tendo-se informado, responderam: 5 e 2 peixes. E ordenou-lhes então que fizessem todos se acomodarem e em grupo sobre a grama verde. E sentaram-se no chão, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os céus e olhou, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que lhes distribuíssem. E repartiu também os 2 peixes entre todos. Todos comeram e ficaram saciados, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes, e os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Bom, aqui acontece algo muito interessante. E acontece um dos grandes ou um dos maiores milagres que são relatados em todos os evangelhos. Porque o texto que a gente acabou de ler nos mostra um milagre que certamente só Jesus e que certamente só o Espírito de Deus é capaz de fazer. Mas ninguém é capaz de fazer esse milagre de tanta importância e de tão difícil que se é conseguir fazer esse milagre, que é o milagre do compartilhar. Somente o Espírito Santo, somente Jesus é capaz de tocar nos sentimentos, é capaz de tocar nas profundezas da alma do ser humano e fazer com que aquele que tem pouco compartilhe aquele pouco que ele tem com quem tem menos ainda. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer com que o homem saia desse egoísmo, saia desse egocentrismo, deixe de olhar para si e passe a olhar para o próximo e passe não só a olhar, mas a compartilhar o que tem para satisfazer as necessidades básicas do outro, as necessidades básicas do seu próximo. É interessante porque muitas vezes nós temos a tendência de diminuir esse grande milagre. E ao olhar para esse texto,
como se Jesus tivesse simplesmente feito aparecer do nada pães e peixes, sendo que o texto, hora nenhuma, fala isso. Hora nenhuma o texto fala da palavra multiplicação. Nós lemos o texto todo. Hora nenhuma foi falado em multiplicação. Porque muitas vezes nós somos levados a acreditar e nós temos um olhar tendencioso ao achar que Deus sempre tem que fazer algo e nós somos sempre sujeitos passivos. Mas ao contrário, Deus nos chama a sempre a sermos sujeitos ativos. E o compartilhar depende de nós. E nós não queremos isso. Muitas vezes nós precisamos ou temos a necessidade de abrir mão dessa nossa responsabilidade e jogar tudo nas mãos de Deus, né? Não, Deus foi lá, Deus multiplicou, fez com que aparecesse e resolveu o problema. Não, Deus tem outras formas de fazer e Deus usa pessoas como eu, ou como você, ou como seus discípulos, para que possa fazer esse milagre, para que possa dar pão para quem tem fome, para que possa dar água para quem tem sede. Nós não podemos nos afastar, ou não podemos, nós temos que assumir nossa responsabilidade como servos de Jesus. E é para isso que Ele nos chama, para nos tornar também sujeitos ativos em seu reino. Se nós pregamos que o reino de Deus é um reino de justiça, um reino de igualdade, nós somos promotores, e nós como promotores desse reino, nós temos que praticar e nós temos que buscar a justiça e a igualdade. E Deus usa e Deus toca em nossos corações para que a gente possa fazer isso. Então, não usemos esse texto para jogar toda a responsabilidade para Deus, porque senão seria muito simples a gente falar: ora, se tem várias pessoas hoje no Brasil, na África ou em vários lugares do mundo que passam fome, por que Deus simplesmente não multiplica a comida e faça com que essas pessoas não passem mais fome? Porque isso realmente não é responsabilidade de Deus, isso é responsabilidade nossa. Como aqui nesse texto era a responsabilidade dos discípulos e responsabilidade de todas as pessoas que estavam ali e que tinham comida consigo e que abriram seu coração para que, através das palavras de Jesus, eles viessem a compartilhar com outras pessoas. A partir do momento que nós também abrirmos os nossos corações para compartilhar o que temos, as pessoas no Brasil não vão mais passar fome, as pessoas na África não vão passar mais fome, as pessoas no mundo não vão passar mais fome. Porque os recursos que nós temos são suficientes para matar a fome de todos. Os recursos que nós temos são suficientes para fazer com que todos tenham uma moradia digna, própria e digna, terras próprias e dignas, para que possam sobreviver, para que possam viver dignamente. Mais do que sobreviver, mas para que possam viver dignamente. E é isso que Jesus nos chama aqui nesse momento, a nós assumirmos a nossa responsabilidade e aprender a compartilhar. É difícil, por isso que eu acho que esse milagre aqui é um dos milagres mais desafiadores e um milagre que somente Jesus e que somente o Espírito Santo pode fazer, que é chamar o homem para esse protagonismo e fazer com que o homem, e tocar no coração do homem para que ele possa compartilhar aquilo que ele tem com os que têm menos do que ele. E a partir do momento que isso acontecer, vai até sobrar recursos, como aqui sobrou. Eles ainda levaram para outras pessoas, para aldeias que de repente tinham pessoas em situações até piores passando fome. Mas a partir do momento que eles aprenderam a compartilhar, eles puderam até levar as sobras para que pudesse matar a fome de outras pessoas. Isso é interessante porque a região onde eles estavam era uma região desértica. Então as pessoas, quando iam para regiões mais desérticas, quem tinha recurso levava coisas para comer, porque sabia que lá não teria recursos, não teria de onde tirar. Então várias pessoas dessas que seguiam Jesus tinham recursos e tinham comida sobrando, levaram comida
para que pudessem passar o tempo necessário na região desértica sem passar fome. E a partir do momento que eles entenderam que era preciso compartilhar esses recursos com todos, compartilhar com aqueles que não tinham nada, ou que tinham menos, ou que não tinham nada, eles viram que todos comeram, todos se saciaram e ainda serviu para matar a fome de mais pessoas. Então a principal reflexão desse capítulo aqui é essa. Jesus nos chama a aprender a compartilhar o que nós temos, a abrir os nossos corações e a lutar por justiça para as pessoas que têm menos. Bom, espero que vocês tenham gostado de mais esse capítulo. Voltaremos semana que vem aí com o capítulo 7. Estamos chegando na metade do nosso livro de Marcos. Não desanime, assistam os vídeos sempre que possível. Deixe seus comentários e suas reflexões aqui pra gente também, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.